Olá, estamos iniciando mais uma gravação da Janela de Reflexão. Me chamo Caroline Conceição, aqui da ICIP Dom Marcelo, de Guarabira, e estamos com duas professoras de História, do meu lado, Adriana Ramos e professora Suziele, e vamos iniciar hoje o tema A Urgência do Conhecimento Histórico em meio aos avanços do discurso pobre de embasamento. Para iniciar a entrevista, eu trouxe aqui uma pergunta para vocês, certo? Em tempos de fake news, qual a importância do conhecimento histórico? Então, sobre essa temática, eu acho que é muito interessante a gente discutir sobre, porque atualmente, que já é um tema até do vídeo que a gente já trabalhou aqui, a importância e a urgência dessa sociedade atual de estar conectada nas redes sociais, nessas entrevistas, nessas reportagens. E, às vezes, o que é lido nessa reportagem, nessa matéria, é tido como verdade única e absoluta. E parece que todo o contexto histórico ele deixa de ter sua importância. Ou então, parece que estão se reescrevendo uma história embasada em perspectivas ou opiniões particulares de si próprio e esquecem de pensar que já tem uma história que foi escrita, que já tem uma pesquisa sobre aquele assunto e a importância desse fato. E a gente, quando fala na importância da história nessa época de fake news, a gente dá uma suma importância, porque a história ela vai construir o pensamento intelectual, crítico daquela pessoa sobre o assunto. E, às vezes, quando você vem com uma opinião formada, você acha que você tem todo o conhecimento histórico naquela opinião, quando não. Quando o conhecimento, na verdade, ele está sendo só repassado de forma errônea, de forma sem nenhum teórico para lhe basear. E a história ela vem ali para, muitas vezes, contar a verdade ou um fato daquela verdade, que a gente sabe que a verdade absoluta ela é totalmente questionável, dependendo do ponto de vista de quem está expondo. E a história ela precisa ser valorizada, porque ela já vem com um legado, ela vem com uma questão de importância que a gente não pode negar nos dias atuais. E é como se, atualmente, tudo é passível de mudança, tudo é passível de discussão. E parece que as pessoas na internet, elas vêm com um domínio sem nem saber o que aquilo está acontecendo. Tipo, a gente vê um fato agora e isso aconteceu, mas eu nunca pesquisei sobre o tema. E porque fulano eu vi na internet, eu vi no Face, eu vi no Instagram, ou então algum político soltou num vídeo, ou qualquer situação desse termo. E às vezes a gente se esquece de procurar o que é por trás daquilo. E parece que todo mundo é formado em história, sem ter assistido nenhuma aula de história. Então, termo fake news, né? Fake news é um termo novo, mas notícia falsa é bem antiga. Com certeza. Se a gente for pensar a própria história do Brasil, é a fake news. A história que a gente conhece inteira é fake news. Quem descobriu o Brasil não foi descoberto. A escravidão foi abolida? Não foi abolida. Vivemos em uma república, que república? Então, a nossa fake news, o termo é novo. Mas se a gente for pensar toda a história do Brasil é uma grande fake news, certo? Que a gente está tentando construir agora. A gente vem pensar, se a gente for refletir, principalmente sobre a história da escravidão. A escravidão foi abolida em 1888, certo? Mas essa escravidão, pode-se dizer que é uma das maiores fake news da nossa história. A escravidão, por exemplo, abolida em 1888, desde muito tempo, ela tinha sido sinalizada que tinha que se acabar a escravidão no Brasil, e foi se construindo diversas leis, todas leis fake news, para realmente se ter essa danada dessa abolição, e até hoje a gente vive na escravidão. A gente vive uma escravidão de notícias falsas verdadeiras, vive numa escravidão onde a mulher tem direitos simplesmente negados em relação ao homem. A gente vive uma escravidão da pessoa negra, da pessoa branca, do machismo, do feminismo. Então, a gente vai percebendo que essas fake news
é só um termo novo, mas que essas notícias falsas sempre existiram. E é um problema, porque a gente tenta todo dia, nas nossas aulas, Sim. desconstruir esses discursos que foram legitimados, né? E trazer a importância do estudante ou da sociedade no geral, olhar essas notícias com um senso crítico, porque muitas vezes você só lê uma matéria e ao invés de criticar, você absorve aquele conteúdo. E você não vai atrás do por trás daquela notícia, porque toda notícia tem que, como você falou, os pontos fakes da história, eles foram construídos por um motivo, que era para trazer heróis, para enaltecer a nossa história. Sim. E apagar aquelas pessoas que, na verdade, são os construtores da história. Então, vamos excluir os negros, vamos excluir as mulheres e vamos legitimar os heróis masculinos. É o grito da independência, heróis, né? A história dos grandes homens. Então, a gente tem esse ponto que, na verdade, pode... Que, na verdade, se a gente for pensar, esses grandes homens da história, na verdade, são os que falsificaram a história. Sim, né? São eles. São as pessoas, se a gente for pensar, a nossa história está sendo construída agora. A gente está construindo uma história voltada o olhar não só para o herói, mas a gente vai construir a história a partir do menor. E é dessa forma, talvez, que a gente vai ter a verdadeira história. E a gente tem que pensar sempre uma coisa em relação a fake news. A história está em constante evolução também. Então, quando a gente pega simplesmente uma coisa com verdade absoluta, já era. Isso não se pode ter como uma notícia verdade. Não existe verdade absoluta. O que é verdade absoluta? Então, a gente tem que perceber que tudo tem, no mínimo, dois lados. No mínimo, dois lados. Então, sempre tem que se investigar. Sempre. É o que você falou da abolição da escravatura. Foi lindo de se ver, Princesa Isabel libertando os escravos. Aquela imagem que desde a infância a gente aprende a pintar, duas mãos se libertando de uma corrente. Mas, no fim, a gente sabe que foi uma pressão do sistema, já estava falido, e aí a gente foi o último país a libertar os escravos, né, dentro da América, e então era uma necessidade de uma conjuntura social que já estava pressionando. E aí, se olhar pelo lado, foi libertos os escravos, mas que condição foi dada a esses descendentes, a esses homens que foram libertos agora? Pelo contrário, foram jogados para as margens, né? Que a gente sabe hoje, os grandes centros urbanos, o que é conhecido como favela, como comunidades hoje em dia, são resquícios de uma abolição sem total pensar naquele outro que eu estou libertando. Como a senhora falou, professora, é bem interessante a gente pensar essa questão de como eles foram jogados, porque a gente vai pensar também, fake news mais uma vez, o que é que se era para ter sido feita para essas pessoas? Políticas públicas. Com certeza. E o que é que a gente vê sobre essas políticas? Política pública não é boa. E onde é que a gente vê essa notícia? Na fake news. Na fake news. As notícias hoje, ele tem uma coisa muito interessante, que o que é bom, as pessoas tentam descaracterizar como algo ruim. Então, a gente vai percebendo como vai sendo construídos os discursos dessas pessoas. Você percebe, a gente está em um cenário ainda muito difícil em termos de política. As pessoas não se sentem seres políticos. E, mesmo assim, todo mundo vai opinar. E é opinião, né? É o mesmo que diz... Opinião de achismo. Tipo assim, não se discute política, mas se discute política. Todos somos seres políticos. Não tem como fugir da política. Discutir todos política é pensar no bem social de todos. Mas o que é política? O grande problema que eu vejo é que as pessoas têm um desconhecimento do termo. Mesmo assim, eles querem estar lá o tempo todo opinando e desconstruindo a história. Não estão construindo nada, não há nada de construtivo naquilo. São discursos que é para diminuir o outro, que é para descaracterizar o que é política, que é para descaracterizar o que é cidadania, e esse discurso, acima de tudo, é para tirar o direito do povo. É um discurso simplesmente que
existe muito essa ideia do discurso do ódio. Não é discurso do ódio, é o discurso da ignorância. Que é a mesma coisa que eu até vi uma postagem recentemente nas redes sociais, falando que hoje em dia discutir política ou então apresentar um lado crítico sobre aquilo é como se fosse encarado como tomar posição partidária. Sim, Então, tudo é super. partidário, tudo é partidário. Quando não, eu estou só sendo crítico porque eu estudei sobre e eu entendo que aquilo ali ele tem uma reflexão para toda a sociedade, mas se eu opinar, eu estou sendo partidária. E aquele outro que jogou a informação, seja qual for, ele é o detentor da verdade. Isso é problemático. Muito problemático. Bom, vamos para outra pergunta. Como construir uma sociedade que seja mais sensível à sua herança histórica? Então, herança histórica e sensibilidade, né? Sensibilidade. Olha, vamos lá. Primeiro, ninguém foi educado para ser sensível ao outro, e muito menos à história. A gente é só pensar como nós mesmos fomos educados. A gente é educado para ser egoísta. Sim. A gente não é educado para olhar para o extremamente outro. competitiva. Não é educado para olhar nem para o próximo. Nem... Por quê? Primeiro, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu já fui professora de educação infantil e eu observava muito as mães. E as mães chegavam e deixavam as crianças lá e diziam assim: olhe, se comporte. Por quê? Porque senão o papai do céu vai ficar chateado com você. Então o problema era a criança. A gente ensina o tempo todo a criança a pensar nela. A gente vai pensar o teor bíblico. Você vai fazer boas ações não para o outro, mas você vai fazer boas ações para ir ao céu. Então o problema no fundo é você. Sim. Então a gente simplesmente é educado o tempo inteiro para nós, para pensar em nós. Nós somos egoístas, certo? Então, como mudar isso? Como a gente vai sensibilizar o outro? Mostrando isso. Olhe, você precisa ser educado na escola, não é só por você, mas pela professora, pelo seu colega. Você precisa fazer boas ações também pelos outros, porque os outros também precisam de você. Sim. Você precisa olhar para o outro. Então, a gente vai perceber que como sensibilizar o olhar da pessoa pela história, pela essa cultura, é simplesmente a educação. A palavra-chave para tudo isso vai ser educação. A gente tem que, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar como vamos mudar os rumos da nossa educação. A gente vive em um país capitalista, como a professora mesmo falou, e que é muita competição. Sim. E eu tento falar isso na minha aula o tempo inteiro. É difícil você passar 9 horas dentro de um ambiente. Pode ser o ambiente melhor do mundo, mas eu preciso também ter o olhar para o outro dentro desse ambiente para ficar melhor, certo? Então, eu tenho dificuldade na disciplina de história. Gente, o colega não tem? Ajuda! Ajuda! Vamos ajudar, certo? Eu, simplesmente, a professora também pode me ajudar, a gente tem muitas aulas. A gente não tem como dar suporte para todo mundo. Mas a gente pode fazer o quê? Pedir ajudar o colega. Mas o colega vai querer ajudar para ele ou para o colega? Então, eu digo isso o tempo inteiro aos meus alunos. Gente, vamos pensar no outro para o outro, não pensar no outro para si. Porque até as pessoas que têm a mania de ser caridosas, elas vão fazer a caridade com o intuito de se promover, com o intuito de simplesmente, isso faz melhor para mim. A gente só pode sensibilizar o olhar para a história a partir do momento que a gente mudar essa história da educação. A gente tem que ter pessoas à frente da educação que pensem nessa humanidade. Que pense nessa humanidade com um olhar de simplesmente sensibilizar o outro em relação a ter, mas também doar. Mas doar de verdade. Então, o que simplesmente pode sensibilizar esse olhar, acima de tudo, é do comecinho. Você simplesmente, não sei se você tem filho, ainda não, né? Não. Eu tenho uma filha e eu já penso assim,
filha, você tem que fazer isso não para você, mas você também tem que fazer para o outro. Então, isso talvez ou não, porque a gente é simplesmente contagiado o tempo inteiro com o redor, isso pode fazer com que minha filha pense diferente. Ou não, porque nós somos seres sociais. Nós somos seres que estamos o tempo todo interagindo e isso muda. Esse sistema capitalista nos deixa individual, deixa. Mas se você repensar também as coisas, pode mudar. A chave para a sensibilização é a educação, uma educação voltada para realmente para esse olhar da sensibilidade. Sim. E perceber esse olhar da sensibilidade, a questão humanitária mesmo como um todo. A gente vive, como você bem ressaltou, a gente vive em comunidade, em sociedade. E quando a gente vive em sociedade, a gente vai encontrar N fatores, N personalidades. E essas personalidades, elas não devem ser excluídas. Eu devo crescer, eu devo ser ensinado a respeitar o próximo. Porque a minha opinião, eu posso mantê-la, mas eu jamais posso deixar o outro de opinar. Ele também tem direito a opinar. E aí a história é justamente, eu vejo ela nesse sentido, que a história, ela como não verdade absoluta, ela traz opiniões, ela traz versões. E isso ajuda a gente a entender, ao mesmo tempo que eu posso trazer uma perspectiva de um tido grande herói da história, eu também posso ver o olhar daquele outro, aquele que foi julgado, aquele que foi submisso, aquele que foi excluído. E a partir do nosso trabalho como historiadora, de trazer essa história desses excluídos, do que até o professor Anderson trabalhou na eletiva dele, os invisíveis, trazer uma perspectiva dessas pessoas que são excluídas é fazer o indivíduo pensar no outro, sensibilizar aquele olhar. Então, a história ela serve para mostrar esses dois contrapontos. E a gente transformar, tentar trazer uma humanidade, uma sociabilidade para esse indivíduo. Porque o que falta nessa sociedade capitalista é isso. É só pensar no eu, no eu, no eu, e esquecer o próximo, esquecer o espaço do próximo. Né? Então, esse é o grande problema. Até as nossas escolas, né, elas promovem essa competição. Como a gente vê aí, a gente teve o Arte em Cena. O Arte em Cena, você vai ser primeiro, segundo e terceiro lugar. O segundo já é o segundo perdedor, né? O primeiro perdedor, porque você vai ter o primeiro, que é o vencedor, e o segundo lugar já é o primeiro perdedor. Primeiro perdedor, segundo perdedor e assim sucessivamente. Até porque quem consegue a glória é só quem fica em primeiro lugar, né? Não importa se você também lutou, também fez de tudo para conquistar, mas acabou ficando em segundo ou em terceiro, é como se ficasse esquecido. E sempre vai ser glorificado aquele primeiro. Então, o que é que o nosso sistema educacional está fazendo para essa educação? Certo? Ele está ensinando o quê? O nosso sistema, quando ele utiliza desses meios, ele está ensinando simplesmente a competitividade, só isso. O individualismo, só isso. Na minha opinião, é só isso. Então, é só para a gente pensar. Como é que eu, como professora, vou trabalhar essa educação voltada para o outro se eu tenho todo um sistema trabalhando para o individualismo? Na própria sala de aula, nem todos os alunos vão ser capazes de dominar todas as matérias. E sempre tem que ter o escolhido para ser o monitor, ser o que mais, como é que eu posso dizer, o que aprende rápido, né? E acaba sendo ele sempre o procurado. Então, acaba que ele se individualiza também, né? Porque ele vai ser a pessoa que aprende mais rápido ou que domina aquela matéria. Então, se ele vai ajudar o outro amigo ou não, já vai ser questão ele ou porque ele vai ser glorificado, né? Vai ser sempre chamado que é pelo justamente professor. o nosso trabalho, assim, tentar não glorificá-lo, mas sim pontuar que aquela sua, aquele seu despertar daquele conhecimento contribua para o outro. E aí é você pensar, tipo, eu posso ajudar o outro, né? E talvez sem por causa de ponto ou nota, mas só porque eu percebo que ele precisa de ajuda. E aí a gente tenta trabalhar isso, não é fácil, porque a gente é ensinado desde pequeno, como ela falou, que tenta, né,
diferenciar, mas desde o início a gente é ensinado a ser competitivo, a ser melhor que o outro, enfim, a gente sempre é ensinado a se sobrepor a nós mesmos. É sempre tentar o melhor todos os dias de nós mesmos. E isso é complicado, porque a gente tem limitações. E nossa sociedade, ela passa por cima das limitações. O que frustra um historiador? Você ter sua opinião, você ter estudado, você ter se questionado, você querer tornar um aluno crítico e, de repente, devido a uma notícia, como é o caso da gente estar falando de fake news, esse aluno, ele desconstruir tudo e trazer verdades absolutas para a gente. E não aceitar que aquilo é só uma opinião dos fatos. Eu fico muito frustrada quando uma pessoa que ela, não menosprezando outras áreas, mas eu não posso falar de medicina, eu não estudei para isso. Eu não posso falar de matemática, eu não estudei para isso. Eu posso falar de história. E eu me frustro muito quando eu vejo uma pessoa de outra área, totalmente diferente, vir com verdades absolutas históricas. E isso me frustra muito. Muitas vezes as pessoas são formadas ali no... Eu sei que a vida ensina. Obviamente, a gente aprende todos os dias. Tudo é uma aprendizagem na nossa vida. Mas... É necessário a academia. É necessário eu ter um conhecimento mais teórico daquilo. Então, eu fico muito frustrada quando eu vejo uma pessoa que nunca passou pelos ensinamentos, pelos teóricos que eu passei, vir com uma verdade absoluta e todos acreditarem naquilo. E totalmente sem se permitir uma criticidade. Porque as pessoas que têm verdade absoluta não conseguem opinar, não conseguem receber nenhuma opinião contrária. E aquela verdade, isso me incomoda muito. Então, frustração para mim, em relação não só à história, mas como à área de humanidades, é perceber que há um olhar diferenciado para humanidades. Eu percebo que há os profissionais, próprios profissionais, professores, que acham que não há necessidade de humanidades. Para que humanidades? Então, isso me frustra muito. Outra frustração é simplesmente ter pessoas como ministros da educação que também não vê esse olhar, não tem esse olhar para humanidades. A humanidades é desnecessária. Se a gente pensar até a própria BNCC, não vai ser retirada, mas há uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade é língua portuguesa e matemática. Então, a gente está falando de educação tecnicista. Eu não preciso que o outro reflita. Eu não preciso que o outro conheça. Eu preciso que o cara saiba ler e contar. Ele é simplesmente meu operador. E a humanidades, ela é o contrário disso. Você vai operar, você vai contar, você vai ler, mas você vai refletir. Eu, simplesmente, minha frustração principal é as pessoas não entenderem o que é humanidades. E vim falar sobre humanidades. Ou então, entender, e justamente por entender, querer excluí-la, porque teme. Porque quando você tem uma discussão histórica, filosófica, sociológica, você está passando conhecimento e você está dando possibilidade ao outro. Sim. Então, isso é temeroso para quem está no poder. Então, conhecimento é poderoso. E também, para quem está no poder, isso traz um certo receio. Então, talvez eu entenda tanto o poder da humanidade que eu preciso excluí-la. Com certeza. Né? Que isso é o que a gente vê há muitos e muitos anos na história, quando a gente vai avaliar o que era na Idade Média se esconder livros, né, científicos, para que as pessoas não tivessem o conhecimento, tivessem um olhar totalmente voltado para um medo religioso. Né? Então, a importância porque sem história, que eu acho que é muito importante a gente salientar, nessa era de fake news, você ter um conhecimento histórico, ele é tudo. Porque você saber que aquela verdade que lhe foi apresentada não é assim, ela é passível de crítica e ela não foi construída desta forma, é muito importante. Então, a história, ela é uma luz. A história, a filosofia, a sociologia, o conhecimento, a geografia. Então, são áreas que a gente humanas, são áreas para formar o indivíduo. E talvez essa formação seja excluída por isso, porque é temeroso dar esse conhecimento.
Chegamos mais um fim de Janela de Reflexão. Muito obrigada pela sua presença, professora Eu que Silvéria. agradeço. Muito obrigada pela sua presença, professora Eu que agradeço Adriana. mais uma vez. E queria agradecer à professora por se disponibilizar e vir aqui. E agradecer, foi ótimo tua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite, a você, Adriana, ao professor Anderson, que me fez o convite. Então, sempre que precisar, estou disponível e foi ótimo. Muito obrigada. Muito enriquecedor e até a próxima.